E chegamos à última parte do programa dessa semana, dentro desta visão do que é realmente uma verdadeira adoração, do que é buscar a unidade na adoração. E aqui com os nossos amigos, os pastores Emerson Campagnolo e João Peixoto, amigos que vêm da região de Rondônia, uma parte do Amazonas representada aqui, uma parte de Rondônia, outra parte do Acre, amigos que vêm de uma região geográfica bem grande, representando, são pastores da Igreja Adventista, líderes dos dois escritórios da Igreja Adventista ali para esses estados. Bom, meus amigos, chegamos a um ponto bastante interessante, voltando ao livro de Atos, né? Como que era a adoração lá, pastor Emerson, no começo, qual era o foco deles, naquele período de Atos dos Apóstolos, a igreja cristã primitiva, que eu creio que eles tinham um foco bem interessante na verdadeira adoração. O que diz a palavra de Deus sobre isso? Eles perseveravam na doutrina, eles estavam em comunhão, partiam o pão juntos e gastavam tempo com oração. Parece que muitas das coisas que nós fazemos na igreja hoje, aquelas doxologias, entrada, aqui pode isso, não pode aquilo, parece que eles viviam mais à vontade com relação a isso. Mas eles gastavam muito mais tempo estudando, comendo juntos e orando junto por várias necessidades especiais da igreja que estava começando. Isso está em Atos capítulo 2, isso, né? Atos capítulo 2, verso 42. Verso 42 diz isso. O estudo da Bíblia, ele deve ter sempre a prioridade na verdadeira adoração, na unidade da adoração? Ou a gente pode substituir o estudo por um testemunho, ou não que o testemunho seja ruim, né? Ou por um bom louvor. Como é que a gente pode entender essa dedicação da igreja cristã primitiva ao estudo da Bíblia? Eu penso, pastor Lanza, que a Bíblia é a base da adoração. Não é só eu penso, está na Bíblia isso. O próprio texto aqui que nos chama, né, para essa primeira igreja, a igreja exemplo, a igreja modelo. Eles perseveravam na doutrina. O que é doutrina? A doutrina é ensinamento. Ensinamento vem de onde? Da Bíblia. Então, você pode até fazer uma adoração descomprometida com a palavra, mas ela perde o seu senso, perde o seu objetivo. Sem a palavra você não tem como adorar, palavra, né? Você pode adorar falsamente. É perigoso. Pode voltar. Por quê? Porque você tem que ter conhecimento. E o conhecimento, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é a vontade de Deus para nós. Ele quer que eu saiba. O que Ele quer que eu saiba, Ele deixou. Ele nos revelou. Esse processo de revelação escrita, a adoração, ela passa pela Bíblia. Então, quando a gente busca mais textos, a gente percebe que havia na igreja iniciante a preocupação da Bíblia como centro da adoração. Hoje, parece que a gente viu que as coisas inverteram um pouquinho, né, pastor? A gente fala isso com sentimento. As coisas inverteram um pouquinho. As pessoas estão mais preocupadas com um show, né? Mais um mega show. Vai para a igreja e tem uma porção de coisas. E a Bíblia pode ficar isso, né? de lado. E aqui a gente percebe isso. Ou seja, adoração, comunhão, a base é a palavra de Deus. A simplicidade na adoração. Vamos nos reunir para orar? Vamos estudar a Bíblia juntos? É aí que tem crescimento, né? É aí que tem sustento, né? Como diziam os antigos, a sustância, né? Sustância. A vida espiritual é sustentada com o estudo da Bíblia, oração, E quando comunhão. Quando no final de Apocalipse, ali 14, 6 e 7, que a gente leu, é chegada a hora do seu juízo, como é que eu vou entender o que fazer em verdadeira adoração se eu não estudar a Bíblia? É aí que eu devo me preocupar, em buscar e querer cavar na Bíblia. Até o texto de Atos, no capítulo 17, 10 e 11, fala dos bereanos, porque eles ouviam, mas não ficavam só no ouvir. Eles queriam ir lá e olhar, examinar a Escritura mesmo, para ver se aquilo era de verdade, fato. Aliás, aqui é apresentado. um bom conselho para a gente dar para os nossos amigos que estão nos assistindo, porque alguém diz um texto bíblico lá na igreja, na hora da adoração, abra sua Bíblia e procure, para ver se é aquilo mesmo, né? A gente tem que comprovar se está certo, né? Quantas vezes a gente ouviu chegando o ano 2000, a 2000 chegará e de 2000 não passará, está na Bíblia. Aonde? Muita gente dizia isso, né? Está na Bíblia. Nunca foi texto bíblico esse, O bereano, né? não passaria por essa jamais, ele iria lá olhar e exatamente. não cairia nessa, né? Exatamente. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, pastor Lanza, como diz a Bíblia, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu falei,
Onde é que está escrito isso? É interessante. Inclusive, Quer dizer, são tradições, né? Veja, tem que passando. cavar. Disse um texto bíblico, onde é que está escrito? Eu quero ler com os meus olhos, quero entender. Os bereanos tinham esse espírito. E a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque, uma comparação, eles examinavam para ver se é de fato, verdadeiramente assim. Eu acho interessante também que aqui no manual apresenta o caso, o exemplo de Timóteo, né? Apresenta o caso de Timóteo, Paulo dando conselho a Timóteo, né? Em 2 Timóteo tem um texto interessante, se me permite. Pode ler, claro, por favor. Ler, que é muito interessante isso aqui, olha, a partir do verso 10, não, do verso 14, diz assim, ó, Segundo Timóteo, capítulo 3, 14 e diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, olha aí, conhecimento, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí toda a Escritura, vem todo aquele ensinamento que usamos muito, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia Sagrada, que Paulo está aconselhando o jovem Timóteo a continuar bebendo das Escrituras, porque ele tinha aprendido desde a infância. Exato. E aquilo podia torná-lo sábio para a salvação. Ou seja, sabedoria para a salvação está onde? Na Bíblia. Devemos buscar a palavra, que é nela que nós nos fortalecemos da fé. É nela que aprendemos o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho da bondade. A pessoa que não lê a Bíblia, ela não tem os conceitos da fé. A Bíblia traz para o ser humano conceitos de fé, de justiça, de amor. Há pessoas que, por exemplo, tentam viver conceitos que a comunidade, filósofos trazem, mas a verdadeira filosofia de vida está na palavra. Exatamente. A palavra traz a verdade, e não só a verdade, traz também um caminho melhor para o ser humano viver. Exatamente. A adoração tem a ver com Bíblia. E olha, eu vou dizer uma coisa para os amigos que estão acompanhando aqui o nosso programa, dando um exemplo aqui da Novo Tempo, né? Em todos os programas nós oferecemos um curso bíblico ou um estudo da palavra, ou o programa fala de estudar a Bíblia como é o nosso, porque nós amamos estudar a palavra de Deus. Uma característica da Novo Tempo, uma característica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e talvez seja uma característica da sua igreja também, você que está acompanhando o programa de hoje. Eu até estou vendo que os amigos têm um botãozinho aí no terno igual, e eu acho que eu sei o significado dele. Vocês querem explicar alguma coisa? Explica pra gente esse botão aí, pastor. Comunhão, relacionamento e missão. Esse é um pin que está aqui no terno dos nossos amigos, né? Sim. Não sei se dá para eles enxergarem, mas é bastante interessante aí as cores, né? Comunhão, relacionamento e missão. Isso. E tudo isso com um fim só: ser e fazer discípulos por amor. Com comunhão, relacionamento e missão. Comunhão já equivale aqui ao estudo da palavra, e essa comunhão com Deus, que é que nos fortalece, relacionamento uns com os outros, e a missão, que deve ser a missão de Cristo na nossa vida, né? Mas a missão não acontece sem comunhão. Por isso que nós colocamos a nossa cor vermelha, que a comunhão lembra o sangue de Cristo também. Na realidade, se ele não se desse, não haveria nada. Não adiantaria nós comungarmos, buscarmos a Deus, se ele não tivesse feito por nós o que fez. Na realidade, então, comunhão tem a ver com relacionamento também, só que relacionamento no sentido vertical. Claro. Deus me amou, Ele me amou primeiro. E é através da Bíblia. Claro. Estamos falando de Bíblia, que é através da Bíblia que nós aprendemos esses conceitos de fé, de comunhão, de relacionamento interpessoal. Claro. E, afinal de contas, essa comunhão, esse relacionamento deve nos levar às pessoas, a alcançar pessoas, porque o Senhor quer alcançar pessoas. Agora, pastor, a gente fala em comunhão e fala da Bíblia, mas, na verdade, um livro de capa preta, a gente não se sente tão atraído assim. Você não tem livros de capa muito mais bonitas e a gente tenta tornar a capa da Bíblia mais atrativo. Mas o que nos leva para isso aqui é o que levava também os pais da nossa fé lá no início da igreja. Eles podiam comer juntos, eles podiam ter momentos juntos, mas o assunto era Cristo. O assunto era admiração por aquele que criou, que salvou e que voltará para nos buscar. Então, esse assunto sempre era o tema central, eu vejo assim. Muito bom, muito bom. É isso que a gente quer, né? Colocar as coisas no lugar certo, a unidade na adoração tem que ser buscada e começa pelo estudo da palavra. Mas lá na igreja cristã primitiva, além de eles buscarem o poder da palavra, da doutrina, eles também, e da comunhão, né?
eles também tinham a questão do partir o pão e das orações. Como é que a gente pode? Eles jantavam juntos todo dia, eles almoçavam juntos ou tomavam de jejum juntos? O objetivo era só encher a barriga? Como é que era esse espírito, pastor João Peixoto? Que coisa, quando a gente para pensar, partir do pão, na cabeça de algumas pessoas, pode simplesmente pegar um pão e dividir entre as pessoas. Na realidade, havia a esse senso de adoração até nesse encontro de irmãos. Era uma igreja muito de família. Então, eles se encontravam e havia realmente um senso comum de repartimento, de um cobrir a necessidade do outro. Então, eles se juntavam e era uma prática diária. A Bíblia diz que diariamente eles faziam isso. Ou seja, além deles adorarem a Deus no templo, mas eles estavam de casa em casa fazendo isso, partindo o pão juntos, sentindo as emoções das pessoas. E era um senso de adoração, ou seja, partir o pão aqui, inclusive o próprio manual diz assim, era uma referência provável, né? A uma refeição comunitária, ou às vezes as refeições regulares compartilhadas entre eles. Às vezes era uma coisa regular e às vezes era uma situação de uma refeição comunitária. Mas tinha o elemento adoração ali também. Uhum. O nosso manual também fala sobre a possível referência que eles faziam em todas as refeições ao corpo de Cristo, à volta de Jesus. Como é que você entende também, pastor, esse procedimento? Essa igreja entregou tudo que tinha para a missão, pois eles colocavam tudo em comum. E agora o centro de tudo aquilo que eles faziam era pregar esse Cristo. Então, Cristo estava como centro de todas as coisas. Ele era lembrado para que nesse momento... Por que mesmo nós estamos fazendo isso? Porque precisamos pregar esse Cristo. Por que mesmo? Para sempre estarem ali. Então, uma igreja que tinha tudo em comum, comiam juntos, mas qual é o nosso grande propósito? É Cristo. Ele é o centro daquilo que a gente está fazendo aqui. É interessante, né? Parece que quando a gente estuda a Bíblia juntos, que a gente tem essa comunhão juntos, e ainda a gente partilha de uma refeição juntos, e até na refeição relembrando que Jesus é o pão da vida, que Ele é a vida, isso fortalece a fé de uma maneira muito estrutural, né? Então, eles tinham contato uns com os outros, né? Às vezes, na vida corrida que a gente leva, a gente às vezes passa a ter pouco contato com aqueles que comungam a nossa fé lá na nossa igreja, na nossa comunidade religiosa. Só se encontram ali no culto rapidinho e cantam e até leem um texto bíblico juntos e vão embora. Não há mais aquele vínculo, né, que eles criaram na igreja cristã primitiva, que tanto a gente precisa desse vínculo, né? Pastor Lança, eu tenho pensado, a igreja tem buscado trabalhar bastante esse tema de relacionamento, né? Tanto é que é um elemento chave. Antigamente falava só em comunhão e missão, hoje se fala comunhão, relacionamento e missão. Por quê? Porque relacionamento é muito importante entre as pessoas. O ser humano precisa estar junto. O ser humano tem necessidade de ter companhia, né? A Bíblia diz isso, é melhor estar em dois do que um. Porque estando um só, ele claro, cai e ninguém levanta, tá, os dois. Então isso é um conceito bíblico de vida em comunidade. Então essa vida em comunidade não pode ser perdida. Alguns anos atrás, que eu sou membro da igreja já há algum tempo, né? E se falava em koinonia, lembra essa palavra grega que quer dizer comunhão, né? Então nós entendíamos e entendemos hoje, tanto é que a igreja hoje trabalha um pouco o assunto de PG, que é pequeno grupo. O pequeno grupo é exatamente esse conceito de vida em comunidade. Há muitos telespectadores que fazem parte de células, né? Células. São os pequenos grupos. São os pequenos grupos. E é exatamente esse projeto é uma busca. Porque o ser humano, se ele não for encontrado, se ele ficar isolado, ele vai perder a rota. Exatamente. O ser humano não tem força sozinho para manter-se focado a vida inteira na direção de Deus. Porque são muitos entraves, são muitas lutas. O ser humano vive crises tremendas, o ser humano vive situações as mais diversas, que é difícil o ser humano começar aqui. Uma pessoa que se converte, que aceita Jesus, ele começa aqui todo animado, chamamos de primeiro amor, né? Daqui a pouco no meio do caminho ele se perde, ele cai. Então nós vamos estar segurando as pessoas. Até o senhor já deve ter lido aquela história do ser humano no gelo, né? E que vai lá e de repente ele vê um outro ser humano lá, está para morrer, mas ele tem um outro passa. É uma historinha que antigamente que a gente acompanha, a gente lembra, e daqui a pouco o outro pega ele e abraça e põe no corpo e sai arrastando, com risco de morte. Só que nesse processo de ajudar o outro... Nesse esforço ele se aqueceu. Esse esforço se aqueceu e salvou a vida dele também. Então, quando você faz alguma coisa pelo outro, em comunhão, em adoração,
você está salvando a você mesmo. O ser humano não salva a si buscando a si, ele salva a si quando ele busca o outro, o próximo. Nós temos que pensar nessa importância, essa relação amistosa, humana, eu com o outro, eu tenho valor mais para Deus. Aqui no nosso manual de estudos, para a gente terminar, tem um ponto que diz que aqueles momentos em que eles partiam o pão, eles transformaram aqueles momentos em momentos de adoração. Olha que interessante. Então, a gente pode ter momentos de adoração no templo, na igreja, em casa, estudando a Bíblia, em casa louvando ou comendo com os amigos. Aquilo é um momento de adoração. Interessante, pastor Emerson, como o manual leva a gente a refletir sobre esse assunto. E quando a gente precisa, a gente vai buscar com uma intensidade maior. E eu acredito, e o manual termina com isso, ele diz que o sábado é esse momento onde eu posso comer, onde eu posso me encontrar com a família, onde eu posso estar com meus irmãos, onde eu posso sentir esse Deus Criador para que as coisas possam realmente fazer um sentido especial. Então eu trago de lá essa questão do sábado e isso me dá a oportunidade de partir o pão, de buscar as minhas necessidades e viver em contato. Exatamente. Olha, meus amigos, o nosso tempo foi embora, viu? Eu quero agradecer imensamente porque vocês vieram de tão longe, repartir um pouco desse conteúdo do nosso manual com os nossos telespectadores aqui do programa Lições da Bíblia. Pastor João Peixoto, muito obrigado. Você é muito bem-vindo sempre aqui. Esperamos vê-lo em outras oportunidades aqui no programa. Foi um prazer, pastor Lanza, quero dizer aos amigos que é sempre bom a gente poder apresentar um pouquinho daquilo que a gente crê, do que a gente sente. Foi um prazer repartir com vocês esse momento. Amém. Sempre bem-vindo. Pastor Emerson, da mesma forma, que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Bem-vindo em outros momentos com a gente também. Obrigado, pastor. Foi um privilégio para mim estar aqui e enviar um abraço aos 35 mil membros da Associação Amazônia Ocidental. Amém. Está dado o abraço, nosso tempo se foi e a gente espera você aqui no programa da próxima semana. Deus abençoe muito a você.